Bom dia a todos. Hoje temos como convidada a doutora Maria Inês Fordeus Gadelha, chefe de gabinete da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, o SAIS, do Ministério da Saúde, que apresentará em sua palestra o tema financiamento do SUS. Então, agora eu já passo a palavra para a doutora, para podermos ela compartilhar conosco o seu conhecimento. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Olá a todos, muito bom dia. Obviamente, eu tenho de começar agradecendo este convite tão honroso, não é? E de tamanha confiança que o Ministério Público de Porto Alegre me deposita, mas mostrar também a minha alegria de saber que estamos contando neste encontro com alunos, não é? Da Procuradoria, então, com pessoas jovens, com quem eu sempre gosto muito de conversar, porque vocês são o futuro, não é? O tempo passa para frente, não anda para trás. E, consequentemente, embora aumente muito a minha responsabilidade, isso não me deixa nem mais preocupada, nem infeliz. Pelo contrário, eu fico muito contente de saber que estamos compartilhando aqui com os procuradores na ativa já, experientes, mas também com o nosso futuro, que são vocês, alunos que estão entrando conjuntamente aqui conosco. Então, eu vou compartilhar a tela, a nossa programação, já combinei com a doutora Ângela, eu falar durante 1 hora e ficamos depois à vontade para fazerem perguntas, tá bem? Então, eu peço a paciência, porque é um tema que... Vocês estão vendo a tela? Já começou. Cadê o Jânio? Ele tem que me ajudar aqui, Ângela. Eu não disse para você que eu tenho essas dificuldades? Ele me ensinou... Vocês estão vendo a tela? Sim, estamos vendo. Agora entrou o seu slide. Ótimo. Então, obrigada. E eu vou, como já falei, vou fazer este discurso, digamos assim, durante 1 hora e depois nós passaremos a fazer perguntas, tá? E responder. Em primeiro lugar, eu declaro que não tenho qualquer tipo de conflito de interesses pessoal, acadêmico, familiar, não é? De trabalho com relação a esse tema que eu vou falar aqui. Então, quando nós consideramos o Sistema Único de Saúde, é muito importante observar essa distribuição dos estabelecimentos de saúde no Brasil. Existe um Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, o SCNES. Este cadastro é obrigatório para qualquer estabelecimento de saúde, integre ou não o SUS, não é? E é por ele que nós acompanhamos e atualizamos sempre como o sistema de saúde brasileiro está, e, obviamente, dentro desse cadastro, o quanto nós temos de entidades públicas, de natureza pública, entidades de natureza não pública. O que significa isso? Significa que eles podem ser privados com fins lucrativos, mais conhecidos como filantrópicos, ou privados sem fins lucrativos, não é? E, então, neste slide, nós observamos que a maior parte dos estabelecimentos de saúde no Brasil são de natureza não pública, juntando filantrópico e privados com fins lucrativos. Sendo que, desses 273 mil estabelecimentos privados, não é? Simplesmente, em menos de 9 mil são privados com fins lucrativos.
o que significa dizer que a maior composição do SUS é de estabelecimentos filantrópicos, não é? E vejam que nessa distribuição, de 25% de estabelecimentos de natureza pública e 75% de natureza privada, observemos aqui que o interesse, ou a dedicação, ou a prestação de serviços, não é? Varia bastante com o perfil do estabelecimento. Por vezes, existe uma prestação que é exclusivamente privada. Observem aqui como é o caso do consultório isolado, não é? No entanto, também existe situação em que é exclusivamente pública, como é o caso aqui que nós temos, olha, das centrais de regulação médica, embora exista no setor privado, mas como nós temos aqui olha, a cooperativa de empresa de trabalhador, apenas um público, não é? A maioria é de privado. E assim vai. Então, o interesse, digamos assim, ou a destinação daquela entidade, daquele estabelecimento, varia não somente com a sua área de atuação, mas também com o seu interesse. Não é? Porque nós vamos verificar que neste SUS, que representa 75% de todo o sistema brasileiro, coincidentemente, 75% dele são compostos por entidades privadas. Então, por aí, já podemos ir imaginando, né, as relações de gestão que há entre os gestores do SUS e essas entidades. Obviamente, a sua distribuição é variável, como eu já falei, varia com o seu interesse e a sua área de atuação. Quando nós consideramos os níveis de atuação no sistema de saúde, nós vamos ver que as entidades públicas de natureza pública são as majoritárias no nível primário do sistema. E o que é o nível primário do sistema? É a atenção primária à saúde, que cuida da população como um todo. Então, no Brasil, são milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas, 210 milhões ou mais de pessoas. E, portanto, as suas atuações se fazem na área da promoção da saúde, da prevenção de doenças, do cuidado de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, não é? É o que a atenção primária à saúde faz e é majoritariamente de natureza pública e notadamente municipal. No nível secundário do sistema, observem que o setor privado, aqueles estabelecimentos não públicos, começa a se interessar, começa a prestação de serviços. E o que é que nós temos neste setor secundário de ações e serviços de saúde? Nós temos consultas especializadas, exames, não é? Urgência e emergência, materno-infantil, não é? Parto, etc., atos cirúrgicos, principalmente atos cirúrgicos únicos, de procedimentos de média complexidade, mas se nós temos aí um politraumatizado que tenha tido um AVC, não impede que procedimentos de alta complexidade sejam realizados também nesse nível, né? Eu já adianto que existe um vício de conceito que se cristalizou muito no nosso país, é achar que o nível secundário do sistema é de média complexidade.
e o nível terciário é de alta complexidade. Errado, não é? Esse conceito de média e de alta complexidade prende-se aos procedimentos. Não vai jamais existir um procedimento de alta complexidade que não traga em si embutida a necessidade de procedimentos de média complexidade. Tá? Então, não vamos mais confundir média e alta complexidades, que são atributos de procedimentos, com níveis de sistema. Quando nós chegamos ao nível terciário, que é o nível de maior porte tecnológico, de maior expertise, de hospitais de maior porte, então, nós vamos ter uma inversão, não é? Praticamente uma inversão desses interesses e dessa prestação de serviços. O setor privado passa a dominar, não é? E simplesmente esses 25% que nós temos no Brasil, no nível secundário, de hospitais públicos ou de outros estabelecimentos públicos, são principalmente os hospitais do MEC, os hospitais universitários federais, hospitais universitários estaduais e uns poucos municipais, e os hospitais regionais estaduais, principalmente, e os poucos hospitais federais que há, como é o Grupo Hospitalar Conceição, aí em Porto Alegre, não é? Que é do governo federal, embora seja uma organização social de interesse público, não é? E no Rio de Janeiro, 6 hospitais federais e 3 institutos nacionais. Então, esses 25% compõem isso. Mas é muito importante dizer 2 coisas. A primeira é alertar para o que leva o setor privado a entrar progressivamente do nível primário para o nível terciário. Tecnologia. Então, quanto mais se avança na tecnologia, menos pessoas estão envolvidas naquele nível. Nós temos milhões, centenas de milhões de pessoas aqui, temos milhares de pessoas, não centenas de milhões, né? De pessoas, dezenas de milhões de pessoas no nível secundário e temos milhares de pessoas no nível terciário. Ou seja, à medida que o nível de sistema aumenta, muda inteiramente o número e as necessidades da população atendida, né? E o outro ponto muito, muito importante é que fazer a gestão desse sistema em que essa tecnologia agrega interesse de mercado. Ângela, é impressionante a dificuldade que vocês enxergam claramente na gestão, em grande parte se dá a essa inversão de prestadores de serviço, de serviços prestados, de interesses, de agregação de tecnologia e, consequentemente, da interferência do mercado. E não estou dizendo que isso é defeituoso, não. Nós somos um país capitalista, né? A priori. Mas acontece o seguinte, que isso traz uma questão de gestão muito complicada, que dificulta muito a gestão. E por que isto? Porque quando o setor é público, quando aquela entidade é pública, ela é a chamada porta aberta. Não é? É preciso haver um excelente contato com o gestor, um entendimento grande da sociedade que existe limite de leito, limite de recursos humanos e tudo. No setor privado, não. Ele contrata o que ele quer, não é o que ele pode, é o que ele quer prestar de serviço. Então, essa visão de sistema e também de
inter-relações entre os níveis do sistema é o que traz também um grande problema de gestão. Muita gente diz que o grande problema do SUS é financiamento. Eu concordo, mas não só pelos motivos que se apontam, não é? Mas eu digo, financiamento, para mim, é uma consequência. Financiamento é um meio. O fim é o que se chega por, não é? Que o meio suporta o fim. E o fim, que é atender a população, que depende da gestão do sistema, conta com mais esta dificuldade finalística, não é? Então, como é que o SUS se estruturou para podermos nós entender o financiamento? Temos de entender como é que o SUS, tão complexo, com 75% de prestadores privados, né? Embora a maioria filantrópica, como é que a gestão do SUS se estruturou para isso? O primeiro conceito que temos de deixar aqui muito claro é que o SUS não tem nível de hierarquia. Não existe hierarquia. É tanto que um dos seus princípios é de gestão descentralizada. Isto significa dizer uma frase muito dita no SUS, que é gestão única no território. Tomemos o exemplo de Porto Alegre. Aí, em Porto Alegre, nós temos o Hospital Federal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, temos o Grupo Hospitalar Conceição, que são federais. Temos o Instituto Estadual de Cardiologia, que é estadual. No entanto, não importa. Todos eles, assim como os privados, respondem ao único gestor em Porto Alegre que é o secretário municipal de saúde. Não é? Então, essa complexidade, eu sou testemunha viva e ocular que foi esse tipo de gestão descentralizada que favoreceu muito a rápida disseminação e implantação do SUS em todo o território nacional. Se assim não fosse, nós não teríamos conseguido essa rapidez. Então, o que existe no SUS são esferas de gestão. O sistema é nuclear, não é piramidal. Não tem nível. Assim como o nível primário, secundário e terciário de um sistema de saúde, embora seja pela população piramidal, porque a base é de, no nosso caso, mais de 2 dezenas de milhões de pessoas, centenas, mais de 200 milhões de pessoas. O nível terciário, secundário, é de dezenas de milhões de pessoas, o nível terciário, milhares de pessoas. Então, apesar disso, o seu funcionamento também é nuclear. Por quê? Porque o percurso do doente entre esses três níveis é contínuo, é muito dinâmico. Então, nós temos 3 gestões no SUS, que são a federal, a estadual, aqui incluindo a distrital e a municipal, sendo que existe um gestor único no território, que é aquele gestor, inclusive, que vai pactuar nas comissões bipartites e regionais. Se Santa Maria tem uma cobertura regional X, é aquele gestor que vai fazer a pactuação como sede daquela região de saúde com os demais gestores municipais que integram essa região. Da mesma forma, existem entre regiões de saúde comissões para suas pactuações. E existe a pactuação no âmbito federal, que é, ou seja, nacional, que é a pactuação na Comissão Intergestores Tripartite.
esse processo de pactuação ocorre todo mês. Então, todo mês ascende a demanda, ou ascendem as demandas municipais, regionais, bipartites, e é uma semana antes da reunião tripartite, da Comissão Intergestores Tripartite. Essas demandas são analisadas, são discutidas em grupos técnicos, né? Os grupos técnicos recomendam os temas prioritários e então é fechada a pauta da CIT para aquele mês. Isso se repete mensalmente, desde 1993. Não é? E quando a CIT faz, então, uma pactuação, é outra coisa muito importante que eu chamo a atenção para um conceito. Eu vejo que muita gente da própria gestão do SUS, de ministérios públicos municipais, estaduais, federal, e do judiciário, vejo uma interpretação de que, se a norma é federal, a responsabilidade é do Ministério da Saúde. Não. Sabe por quê? Porque a tripartite, quando faz uma pactuação, é para valer para o Brasil inteiro. E somente uma norma federal pode ser aplicada para todo o Brasil. Um Estado não pode fazer uma portaria, algo assim, que vá servir para os outros estados. Não pode. É por isso que, na pactuação tripartite, sempre se pactua aquilo que todos os estados devem adotar. Se um estado ou um município quiser fazer diferente, eles podem fazer para mais, nunca para menos da norma nacional. Né? Então, existe uma abrangência nacional das pactuações tripartites e abrangências estaduais, distrital ou municipais, no caso de normas próprias. Mas essas normas próprias jamais deverão ser aquém da norma que foi pactuada e foi publicada como norma federal para valer para todo o Brasil. Eu espero ter deixado isso claro, Ângela, porque eu vejo muito uma questão que vem principalmente aí do sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de dizer que a alta complexidade é de responsabilidade federal. Não é. Isto não está escrito em nenhuma norma constitucional, infraconstitucional, nem infralegal. É o contrário, o que está escrito é isto que eu estou dizendo aqui. A CIT também pode fazer norma que valha para o país todo, mas, no caso, não é portaria. É publicada no Diário Oficial do mesmo jeito, não é portaria, chama-se resolução. Então, a CIT pode fazer resoluções que valham para o país inteiro. Eu dou um exemplo de que eu participei na redação, que é a adoção de um formulário para se pedir medicamento, não é? Fora da regra. Se não me engano, é a resolução 10 da CIT de 2017. Mas, de qualquer modo, ela existe. Eu posso estar enganada no número, mas no ano, com certeza. E o SUS também trouxe consigo algo que são os conselhos de saúde. Esses conselhos são a famosa participação social no sistema de saúde, que muita gente chama de controle social. Não existe também este termo, nem na Constituição Federal, nem na Lei Orgânica de Saúde. Né? Isso é do jargão do SUS.
é a participação social, que também é um dos princípios do SUS. Junto com a descentralização, com a universalização do acesso e da integralidade assistencial. Esses conselhos são respectivos à esfera de gestão. Então, existe o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, e existem 2 conselhos nacionais que representam estados e municípios na tripartite. Eles vocalizam aquilo que foi discutido e demandado nas comissões bipartites e regionais. Então, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMES, e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, ascendentemente recebem as demandas, as sugestões, tudo o que aconteceu nas comissões regionais e bipartites, e levam para os seus grupos técnicos, que levam para a pauta da CIT. É o que nós chamamos de ascendência de demandas, da mesma forma como nós vamos ver que existe ascendência no planejamento. É um sistema muito bem concebido, não é? É muito bem concebido, mas depois nós vamos ver, e como eu já apontei 2, né, dificuldades nessa gestão. Tá? A dificuldade maior é principalmente política, né? E de um sistema de financiamento público exclusivamente ter na sua maior composição entes privados, embora a maioria sem fins lucrativos, e que a articulação fica muito difícil. E, obviamente, a questão do financiamento. Então, como é que nós fazemos esse sistema girar? Por meio de instrumentos operacionais. Então, nós temos as portarias, que eu já falei, que para o Brasil todo tem de ser federal, apesar de ter sido tudo pactuado de forma tripartite, mas cada estado, cada município também pode fazer portarias. Só que eu repito, elas não podem vir para estabelecer algo aquém da norma pactuada tripartidamente e que foi estabelecida de âmbito nacional. Existe uma tabela de procedimentos que a sua maior função é o registro de informação. No entanto, como eu costumo brincar, não é? Falando de certa maneira uma verdade, o ser humano é muito guiado pelo amor, pelo ódio ou pelo dinheiro. Então, se este registro de informação não estiver linkado a um valor monetário, simplesmente ele vai ser subregistrado. Nós observamos muito isso nos hospitais, por exemplo, que são orçamentados. Os hospitais universitários, por exemplo. Os nossos hospitais federais no Rio de Janeiro são orçamentados. Então, se o dinheiro vai chegar independentemente da produção, aquilo que é registrado no sistema dessa tabela de procedimentos não corresponde nunca à realidade. Geralmente, a produção real é bem maior do que o registrado. Aí vem algo, gente, que é muito importante chamar a atenção. O valor dessa tabela de procedimentos, que é conhecida como tabela do SUS, não é? É o valor federal, é o correspondente federal ao financiamento daquele procedimento, medicamento, ação ou serviço de saúde. Por quê? Porque outro princípio do SUS é que ele é de financiamento tripartite. Nós vamos ver adiante o que gera isso.
Então, muita gente acha que só o que paga SUS é a tabela, e só o dinheiro federal. E tem a interpretação de que só aquele dinheiro que está tabelado é o que sustenta, e que toda alta complexidade não tem que ter dinheiro de Estado nem de município, porque a alta complexidade é federal. Tudo balela, tudo interpretação e conceitos que, infelizmente, se cristalizaram, apesar de errôneos, apesar de equivocados. Então, tem um outro instrumento operacional, que é a ficha de programação físico-orçamentária. Isso, quando o município ou o Estado contratam um prestador de serviços, seja ambulatório, policlínica, hospital, o que seja, ele faz, nesse contrato, uma ficha de programação físico-orçamentária, ou seja, a quantidade de produção, no caso de procedimentos, né? Porque a tabela é a base não do dinheiro, é a base do contrato, para saber que serviço vai ser prestado, e o financeiro correspondente. Neste contrato é onde o gestor local, municipal, estadual ou distrital, determina com o prestador o quanto ele vai pagar por aquele contrato. Só que o pessoal pensa que esse pagamento é só o valor tabelado, que é o valor federal. Então, isso gerou um problema seríssimo e que eu tenho muita dificuldade de convencer de que precisa ser revisto. É uma pena, mas muito contrato estadual e municipal é feito somente pelo valor federal. E, obviamente, este valor não será nunca suficiente, porque ele é um componente, e, segundo lugar, do ponto de vista federal, tampouco é a única fonte de financiamento do SUS, como nós vamos ver adiante. E aqui, nós fazemos também, no Ministério da Saúde, nós fazemos também a ficha de programação físico-orçamentária para basear os repasses daquele valor federal para estados e municípios. Então, é um processo muito dinâmico, por isso que eu digo que ele não é hierárquico, ele é nuclear, porque nós tratamos com esferas de gestão. E os sistemas de informação do SUS, que hoje ainda são 2, nós estamos encaminhando para a unificação também dos sistemas. Há um sistema que registra e faz toda essa base de programação nos procedimentos hospitalares, é o Sistema de Informação Hospitalar do SUS, e no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS. A tabela, desde 2008, é única. É uma tabela única para os 2 sistemas, porque ela já foi dupla. Até 2007, havia a tabela do SH e havia a tabela do CIA. E um sistema não se fala ainda com o outro, não se fala até hoje. Então, o que se via era uma dupla fonte de financiamento para o mesmo procedimento. Por exemplo, a quimioterapia do câncer estava nos 2. Então, para o mesmo doente, no mesmo estabelecimento e no mesmo mês, havia o duplo faturamento, né? Quando nós fizemos a auditoria, porque isso, inclusive, foi o sistema de informação hospitalar foi herdado do INAMPES. Nós tivemos de desenvolver e melhorar o sistema de hospitalar e tivemos de também desenvolver, a partir de quase do zero, o sistema de informação ambulatorial. Por isso que eles não foram conectados. Naquela época, ninguém falava em interoperabilidade, interconectividade, não. Era tudo muito vertical, não é? Então, esses 2 sistemas são um sistema de registro dessa tabela de procedimentos.
né? O que eles fazem é a produção da prestação de serviço, mas ele também serve como para fazer a programação físico-orçamentária e orientar o faturamento. Mas eu volto a repetir, do recurso federal que é repassado. E aí, existe também uma outra coisa, eu vejo muito aí, doutora Ângela, no Rio Grande do Sul, a IH não paga, esse se fala menos. O que eu mais ouço é a APAC não paga. Isso também é um conceito errado. A PAC não tem valor. A IH não tem valor. São instrumentos de registro. A IH, que é a autorização de internação hospitalar, é um instrumento de registro para informar e faturar no SH. Tá? O que tem valor são procedimentos. A APAC, por exemplo, há vários instrumentos de registros para se registrar no Sistema de Informação Ambulatorial. É o Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado, por exemplo, 500 hemogramas. É só isso que informa, é puramente quantitativo. Isto se destina àqueles procedimentos de produção de milhões. Nós vamos ver adiante o quanto de bilhões se produzem no SUS de procedimentos por ano, não é? Então, aquele que é geral, radiografia de tórax, hemograma, exame sumário de urina, de consulta, todos esses são registrados num instrumento chamado Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado. É somente numérico. Não vai saber para qual doente foi, não vai saber onde, só vai saber onde e qual foi o prestador. Tá? Quando nós temos interesse de conhecer o nome do paciente por uma questão estratégica de controle, avaliação, não é? E monitoramento, como, por exemplo, é no caso da mamografia de rastreamento, da colpocitologia do câncer do colo do útero para o exame preventivo, nós utilizamos um outro instrumento que também é um boletim de produção ambulatorial, mas ele já é individualizado. Já tem nome, já tem endereço, né? Já sabe identificar a pessoa, além de sempre, em todos eles se identificam o prestador e o seu endereço. Tá? E temos a APAC, que é a autorização de procedimento ambulatorial. Ela é hoje, desde 2017, é chamada assim, o nome dela, mas pegou tanto a PAC que todo mundo continua achando que ela só é para procedimento de alta complexidade. Foi assim, porque quando são milhares de pessoas, nós podemos ter a exigência de muito mais informação, inclusive informação clínica. Então, usamos o BPA individualizado para milhões de pessoas, como é o caso da mamografia, e usamos a APAC quando aquilo se destina a milhares de pessoas, porque o nível de informação, o grau de informação é muito maior. Só que hoje a APAC não significa mais procedimento de alta complexidade, é autorização ambulatorial. Mas a sigla ficou tão disseminada e usada que se mantém com este nome. E nós temos um registro específico, um instrumento específico, que é registro ambulatorial de ações de saúde, não é? Que são principalmente para a área da saúde mental. É um registro muito específico, um instrumento de registro. Então, gente, quando um gestor local de saúde faz, com base na ficha de programação físico-orçamentária, que já se baseia nos procedimentos tabelados, faz aquele contrato, não é? Ele faz um ato de gestão chamado credenciamento. Não é?
o credenciamento é do gestor contratante, é um ato do gestor contratante. Quando este contrato envolve, aí sim, procedimento de alta complexidade, este contrato tem de ser reconhecido pelo Ministério da Saúde. Então, o gestor municipal, junto com o gestor estadual, encaminham a solicitação de habilitação. Ninguém vai mudar nada, não. Respeita-se inteiramente a demanda local. Mas como esses procedimentos de alta complexidade normalmente são procedimentos estratégicos, porque eles estão principalmente naquele nível terciário, com uma grande prestação de serviços privados, então o Ministério da Saúde ratifica aquela demanda por meio de um ato de gestão federal chamado habilitação. Né? Essa habilitação passa a ser um atributo dos procedimentos. Se aquele procedimento tivesse exigência, ele só poderá ser registrado e faturado pelo estabelecimento de saúde que estiver habilitado. E isso tanto faz hospitalar como faz ambulatorial, e é um processo automático dentro do sistema, em que o sistema de cadastro, do cadastro nacional, aí sim, conversa com o sistema ambulatorial e com o sistema hospitalar. Nós estamos indo bem até aqui, porque agora eu vou entrar no financiamento. Ok. Tudo isso foi necessário para dar a base mínima de como o SUS funciona e se gerencia, para nós entendermos o financiamento. Então, por que tudo isso? Porque a Constituição Federal, no seu artigo 198, determinou isto. Constitui um sistema único, organizado de acordo com essas diretrizes que eu já falei. Né? E todos eles, sejam públicos, sejam privados, integram um sistema público de saúde. Então, no momento em que um ente privado, seja inclusive com fins lucrativos, é credenciado no SUS, ou seja, contratado pelo gestor do SUS, e sendo ou não, havendo ou não a necessidade de habilitação federal, ele se torna um agente público. E isto, gente, é muito pouco observado. Muito pouco observado. Vocês, quando veem crise, por exemplo, em emergência, vocês não veem um único hospital privado atolado de gente, com uma ambulância parada na porta, muita coisa assim. Eu só me lembro de um evento em que se mostrou um hospital não público. Foi o da Santa Casa de São Paulo, lembram-se? Que houve um problema sério lá, porque houve um contrato com um gestor e parece que alguém perdeu o controle da regulação e não sei bem, não me lembro bem, mas é um exemplo único em que eu vejo, em que um hospital com crise de emergência médica, não é? De urgência e emergência, que não foi público, porque o resto, né, é reconhecido, é o da Restauração de Recife, é o Hospital Geral de Fortaleza, é o hospital não sei aonde, não sei aonde. Então, por quê? Porque existe essa ideia de que somente estabelecimentos públicos integram o SUS. E vocês sabem que, no nível terciário, principalmente, e em 45% do nível secundário, eles não são públicos. Não é? É por conta disso que nós nos organizamos na gestão do SUS dessa forma. Nós temos a descentralização, com direção única em cada esfera do governo, com gestor único no território, não é? O atendimento integral e a participação da sociedade. É por isso que vocês veem por quê.
tem conselho, não é? Tem comissão gestora, etc. Um outro ponto muito importante, portanto, que está na Constituição Federal, eu trago aqui vários artigos para lembrar apenas, não vamos ler todos, é que a competência e responsabilidade é de todos, das 3 esferas de gestão, não é? E que, portanto, tudo isso tem de ter uma participação não somente da organização do sistema e da oferta de serviço, mas também do seu financiamento. E agora é que entramos, né? Mas pode deixar, sem problema, eu usarei 1 hora e pouco. Então, as bases são essas, não vou falar aqui, né, rezar missa para um padre, todos sabem que essas são as bases do nosso orçamento. E observem que, além da Constituição Federal, que já teve emendas constitucionais, teve já lei complementar, então é uma grande quantidade de bases legais, inclusive infralegais e constitucionais, para isso. E o orçamento, o financiamento, é uma consequência do planejamento. É aquele planejamento que o município faz, o Estado faz, vem a ascendência, vem a pactuação. Não é? Então, este é o ciclo de um financiamento. Vai do planejamento, estima-se o financiamento por um orçamento, vem a execução financeira daquilo que foi orçado e se acompanha, monitora e avalia. Não é? Estes ciclos devem acontecer nas 3 esferas de gestão. Eu vou mostrar aqui a parte federal, mas esse processo tem de se repetir no âmbito estadual e no âmbito municipal. Então, como é que nós fazemos esse ciclo? É um artigo da Constituição Federal. Então, tem de haver um plano plurianual no nível estratégico. Este plano deriva da avaliação das necessidades da população. Este plano plurianual é para 4 anos, sendo que ele é feito no governo atual, mas o primeiro ano do governo atual é do plano feito no governo anterior. E assim sucessivamente, para que não haja descontinuidade. Este plano plurianual, no plano tático, se transforma em uma lei de diretrizes orçamentárias correspondente àqueles 4 anos e todo ano o Congresso Nacional vota a lei orçamentária anual. É assim que acontece. Então, as diretrizes orçamentárias são de 4 anos, mas todo ano o Congresso tem de votar a lei orçamentária. E essa lei, como nós vamos ver, vai determinar bem a alocação dos recursos. Então, é preciso que se entenda que nós vivemos no serviço público de orçamento, não é? E esse orçamento é definido no ano anterior. Porque a lei orçamentária anual tem de ser votada no ano anterior, para que a cada 12 mês dos 12 meses, os avos, né? Os 12 avos possam ser transferidos do Tesouro para os respectivos ministérios. Então, fugir da norma, não é? Como é o caso da exagerada judicialização que existe, é simplesmente desorganizar todo o processo. E, em vez de justiça com igualdade, nós vamos ter iniquidade, que é o que nós estamos enfrentando muito aqui. Então, esses instrumentos de planejamento são o PPA, não é? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias
a lei orçamentária, que este PPA é todo orientado pelo Ministério da Economia, não é? As leis são definidas no Congresso Nacional e nós temos de, todo ano, fazer o relatório anual de gestão, dar transparência ao que foi que nós fizemos daquele planejado. Chama-se RG, Relatório Geral de Gestão, que é ao final de 4 anos. Mas todo ano nós temos de fazer o anual, que é chamado de RAG. E o acompanhamento de tudo isso é feito pelos órgãos de controle externo, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União. Pois, olha, paralelamente a isso, nós fazemos na saúde. Nós temos o Plano Nacional de Saúde, que é aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Né? Nós temos o Plano Anual de Saúde, que também é avaliado pelo Conselho de Saúde, e temos o nosso RAG, que é aquele relatório anual de que eu falei. Este também é acompanhado pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, eu acho que esse slide demonstra bem aquela participação comunitária, né? Porque tudo tem que ser apresentado ao Conselho e tudo tem que ser avaliado pelo Conselho. Então, fazendo assim um resumo, que eu vou passar rapidamente, porque fica, olha, utilizem esse material à vontade, tá? Ele é de dado público, ele é até de interesse público, não é? De todos nós. Então, uma observação. Diga, Marcinha. Na verdade, nós elaboramos 2 relatórios, tá? É o Sim. relatório integrado que vai para o TCU Sim. e o outro, o nosso RAG, que vai para o Conselho. Então, a nossa Márcia aqui está chamando a atenção que são 2 relatórios. Aquele RG, que vai para o TCU e CGU, e aquele que nós fazemos especificamente para o Conselho Nacional de Saúde. Tá? Mas as bases são as mesmas, né, Márcia? É apenas uma questão de formato, porque o Conselho adota um Ministério da Economia, e o TCU e o CGU vem em outros parâmetros também. Então, gente, esse planejamento no SUS é exatamente baseado na mesma sequência de passo de um planejamento, né? E ele tem de ter seus planos de saúde. E, como eu já falei, não é plano de saúde suplementar, não, são os planos da saúde municipal, estadual, distrital e federal. Né? Tudo isso é previsto em lei. Ninguém inventa, porque, como todos nós sabemos, nós, no serviço público, só podemos executar e estabelecer aquilo que está previsto em lei. Enquanto que o setor privado pode fazer o que bem entender, desde que não esteja proibido em lei. Não é isso, Ângela? Às vezes eu me meto, viu? Na coisa dos outros. Então, é importante agora ter essa ideia muito clara de que o financiamento do SUS é tripartite. Por determinação constitucional, né? no seu artigo, não vou repetir aqui para vocês, e hoje também pela Lei Complementar 141 de 2012, que adequou a questão do financiamento tripartite. Né? Na Constituição Federal, por que houve adequação? Porque na Constituição Federal se estabeleciam limites mínimos apenas para municípios e o DF, né? Nos estados e na parte federal era em cima da receita corrente líquida da União. Então, isso foi melhorando, não é? Veio a primeira melhora com a Emenda Constitucional 29 de 2020, não é? Que disse que o valor da União seria aquele valor
apurado no exercício anterior dos seus gastos com saúde e corrigido pela variação nominal do PIB. E estados e Distrito Federal, 12% da sua arrecadação de impostos, tirando aquilo que eles transferem para o município, e os municípios, 15% da arrecadação de impostos. Então, esta emenda constitucional adequou o artigo da Constituição Federal, ela é de 2000, em 2012, ela também estabeleceu o planejamento ascendente, de que eu já falei, melhorou os mecanismos de transferências de recursos. Agora, uma coisa que é interessante, a maioria dessas leis se aplicam ao governo federal, apesar de valerem também para serem observadas os seus conceitos, as suas diretrizes por estados e municípios, porque a Constituição Federal diz isso também, não é? Que eles devem, não é, Marcinha? Que eles devem observar os mesmos mecanismos, instrumentos de planejamento, de orçamento, etc., até a sua avaliação. Então, esta Lei Complementar 141 estabeleceu já mais avanços na Emenda Constitucional 29, e diz claramente que há critérios para as transferências federais. É por isso que eu digo, ela parece falar só pelo federal. E por isso que eu falo aqui de financiamento tripartite, neste slide, porque tudo serve para as três esferas, e falo de financiamento federal, porque ela passa, neste artigo, a falar só do componente federal a ser transferido. E mostra a necessidade de planos de saúde aprovados no nosso caso, Conselho Nacional de Saúde. É isso que define o planejamento ascendente. Nós não partimos da disponibilidade, do que o mercado quer vender, do que a pessoa quer ter, não é? Eu não tenho na saúde suplementar, então eu quero que eu tenha no SUS, porque é universal, porque é integral. Então, esses conceitos são os conceitos que eu poderia chamar de imediatistas, individualistas, não é? E racionalistas. Porque, na verdade, toda a nossa lógica é lógica de saúde. Não é? É uma lógica de saúde com planejamento ascendente. Aí vem, olha, a lei passa a falar só de rateio dos recursos da União, que o Ministério da Saúde definirá e publicará. Vejam que aqui está a Comissão Intergestores Tripartite, é tudo distribuído de acordo com o que foi pactuado e então será transferido. E aí veio, em 2015, a Emenda Constitucional 86, né, de 2015, que ela estabelece percentuais também para a União. De maneira que a União, até 2000 e quanto, Márcia? Até 2017, atingisse um percentual tal. Só que está aí, né? Ela teria de atingir, em 2020, 15%, pela Emenda Constitucional 86, que ela é conhecida como a Emenda do Orçamento Impositivo. Ou seja, impôs ao federal, com ações e serviços de saúde, que impositivamente o federal obedecesse esses percentuais. No entanto, veio a Emenda 95, que antecipou para que o Ministério da Saúde já alcançasse os 15% em 2017. Não é? Então, vocês vejam como nós somos muito ordenados. Não é? Nós somos muito ordenados pela legalidade, e está certo, porque nós partimos lá da necessidade populacional.
da carga de doença que há na população, não é? E temos de alocar recursos com o objetivo do melhor resultado. Esses recursos federais, estão vendo? A lei continua falando na execução de recurso de união repassado para estados e municípios. Então, o recurso sempre é repassado pelo Fundo Nacional de Saúde. Nós vamos ver para os respectivos fundos estaduais e municipais. Aí vocês têm a questão da fazenda, né? Não cai na saúde, nem sempre cai na fazenda, na Secretaria de Fazenda. Esses recursos são repassados de forma regular e automática. Então, todo mês se repassa aquilo que foi pactuado, que foi publicado, que foi orçado, e a execução é assim, tá? E as formas de transferência podem variar, porque a transferência fundo a fundo vai para o respectivo fundo. Mas o orçamento começou a ter formas de repasse e de financiamento que nós podemos, por exemplo, repassar para secretarias estaduais e entidades privadas sem fins lucrativos, que têm de estar assim classificadas no SCNES, ou seja, no cadastro, tem que ter o cadastro nacional e tem de ter a certificação de beneficência. E o que são esses convênios? São dinheiro fora daquele destinado à produção de serviços para equipamentos, não é? Para insumos, são convênios que se estabelecem. Por exemplo, a radioterapia no SUS, tirando aqueles privados com fins lucrativos, que hoje são muito poucos, acho que não chegam nem a 10, né? Dos 300 e tantos que nós temos, simplesmente praticamente financiado por recurso federal e algum recurso estadual. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, todo o tempo fazendo esse financiamento por convênio. Podem ser órgão público ou, né, estabelecimentos públicos de saúde ou sem fins lucrativos. Financiamos também construção civil, né? Sendo que, se for para fundo de saúde, pode ser construção, ampliação e reforma. E se for para entidades sem fins lucrativos, só reforma. Não financiamos construção de coisa nova, não é? E temos ainda um instrumento de transferência chamado Termo de Execução Descentralizada, que é o TED, em que o Ministério da Saúde aloca recursos numa universidade, por exemplo, para que haja financiamento de pesquisa, né? Contratação de recursos humanos para projetos especiais, etc. Então, vejam como é complexo, tá? E como eu vou aproveitar estar aqui com todos do Ministério Público, como é difícil obedecer uma decisão judicial. Porque, algumas vezes, essa decisão é que justifica a quebra da norma, a quebra da lei. Entende? É muito complicado. Então, aqui, nós temos blocos de financiamento em que os repasses são feitos para manutenção de serviço, é o antigo custeio, tá? Em que há um bloco que se repassa recurso para atenção primária e atenção especializada. Aqui a atenção especializada está em amarelo, porque lá é chamada atenção de média e alta complexidade. Eu já chamei a atenção de todos, que média e alta complexidade não é nível de atenção nenhum, né? É atributo de procedimento, que eu estou pondo aqui em amarelo. Ontem eu pedi ao Fundo Nacional, eu fiz uma apresentação lá para a equipe, no próximo orçamento acabem com essa história de média e alta complexidade, porque isso é atributo de procedimento. Então, é feito fundo a fundo, não é? A vigilância em saúde, também fundo a fundo, e assistência farmacêutica e gestão, também fundo a fundo. Não é?
E temos um bloco de estruturação, que antes era chamado de financiamento, ou de investimento. Obrigada, Márcia. Era chamado bloco de investimento, né? Que também destina para atenção primária e especializada a vigilância em saúde e organização de serviços de assistência farmacêutica. Ajudamos muito estados, principalmente, a estruturar os seus serviços. Lembrem-se que essa estruturação é ampliação, reforma ou mesmo construção. E vejam que fundo a fundo, não é? E tudo é importante dizer com aquela vinculação orçamentária. Os blocos estão todos aqui, olha. Nós recebemos o dinheiro discricionarizado. Para gastar em quê? Quando se faz o relatório de gestão e o relatório anual de gestão, temos de dizer em que foi gasto em cada coisa dessa. Em cada coisa dessa. Eu deixo também uma série histórica grande do orçamento da União de 2010 a 2022. Tá? Vejam que tudo olha o MAC aqui, tá vendo? Eu deveria ter posto em amarelo. Leiam este MAC como atenção especializada na produção de procedimentos. É ele que financia e que praticamente é o único que é enxergado, né? É o único que é enxergado por prestador de serviço e tudo. E observem também que, a partir de 2015, nós passamos a sofrer um negócio muito sério. Parte do nosso orçamento, porque é o Congresso que fecha o orçamento e determina a alocação dos recursos, passou a ser transferida para a emenda parlamentar. Então, observem, em 2015 começou, e eu acho, mas meu sentimento é que isso começou quando o STF acabou com aquela história de fundo de campanha, como é? Financiamento de campanha por empresa privada. Eu não tenho certeza, mas os senhores devem saber muito melhor do que eu. E observem que foi aberta esta porteira de emenda parlamentar em torno de R$1,5 bilhão, e o negócio chegou este ano só da saúde a R$10,7 bilhões. E isso sabe de onde sai? Daquela rubrica MAC. Sai da rubrica MAC. E o tipo de emenda foi aumentando. Antes era individual, com caráter obrigatório, passou a ser de bancada, obrigatória, mas obrigatória para o deputado ou senador a aplicar. Não é obrigatória para nós, já é tudo impositivo. Eles aqui podem... agora, tem uma que é a famosa RP9, que é essa que está dando muita notícia de jornal, que o relator é discricionário do relator da emenda. Ele aqui, entendeu? É complicado. Então, assim, isso, o que importa aqui para nós dizer é que o nosso orçamento é a origem dessas emendas na saúde. Existe também na educação, na assistência social, etc. E que sai do MAC. Então, para que entendam cada vez mais a nossa dificuldade. Né? A tabela do SUS não paga, componente federal, mas mesmo o dinheiro que poderia nos ajudar a aumentar esse componente federal está sendo reduzido no orçamento. Eu vou falar uma expressão que a minha mãe usava muito, fazer das tripas coração. É o que nós fazemos aqui por conta disso. Então, para terminar, eu lembro que o SUS é estruturado em eixos de atenção e que esse financiamento é conforme essa estruturação. Ou seja, nós partimos da necessidade ascendentemente, planejamos, orçamos e executamos. A base é a saúde.
A base é o resultado final. E o resto vai se fazendo para operacionalizar. Contamos com programas especiais. Aqui eu vou me permitir chamar a atenção para esta tal alta complexidade, ó, bem? Que é o MAC, né? Que é a atenção especializada na produção de serviços. Eu lembro que os procedimentos de quimioterapia do câncer não são assistência farmacêutica. A sua estruturação e o seu financiamento são da atenção especializada, estão na rubrica orçamentária da atenção especializada. A assistência farmacêutica está com a sua rubrica própria, tem sua estruturação própria, sua forma de financiamento própria, é a mais transparente, porque você consegue enxergar o que Estado e município põem. Porque a pactuação é assistência farmacêutica básica, tripartite, não é? Per capita, município gestor. É a atenção farmacêutica especializada, no componente especializado, que são essas doenças e que tem financiamento só federal, ou financiamento federal estadual, ou financiamento só estadual. E a assistência farmacêutica estratégica, que é exclusivamente de financiamento federal. Então, eu acho assim, o que é que eu estou buscando, inclusive, dizer aqui para o Ministério Público? Observem a regra, porque muitas vezes o pedido daquela demanda está fora da competência legal, da responsabilidade legal. E isso traz, obviamente, para o cumprimento de uma decisão, uma improbidade administrativa, praticamente. Só que, como é um juiz que manda, todo mundo deixa, mas eu acho isso, sinceramente, muito equivocado. Porque se o país cria Constituição, lei, norma infralegal, instrumentos operacionais, normalmente não se obedecer a isso, cria esse constrangimento, não é? E por que isso também? Porque a quimioterapia do câncer é apenas um componente da atenção oncológica. Vai muito além de simplesmente dar remédio. Né? Aí, um dia, se o Ministério quiser, né, o Ministério Público quiser, nós poderemos falar mais detidamente sobre isso. Olha, de maneira que quando nós fazemos o repasse, antigamente, para terem ideia, em 2017, havia 800 contas abertas no Banco do Brasil para o Ministério da Saúde fazer o repasse desse famoso MAC. Acreditam? Por quê? Porque, apesar de ser rubricado no geral, o gestor na ponta, toda vez que se publicava uma portaria, abria uma conta para alocar aquele recurso. E nessa brincadeira, eu chamo isso de cabeça de gaveta, né? Não conseguia entender que aquela alocação no município ou no estado não é destinada, ele tem de alocar conforme a necessidade do município e do estado. Então, ele não gastava o dinheiro. Não gastava, não são todos, obviamente, são aqueles que não percebiam a sua prerrogativa de alocação. E o então ministro Ricardo Barros, naquela época, descobriu que havia 7 bilhões de reais parados nas contas das fazendas estaduais e municipais, sem uso, sem destinar. Por quê? Porque tinha essa história. Ela achava que a conta era só para pagar aquilo da portaria. Não, nós temos de ter o ato legal para poder efetivar o repasse. É por isso que nós fazemos monitoramento, avaliação, etc., para poder saber. Aí, o que é que, então, o ministro fez? Transformou só em 2 contas. Ou seja, lá na ponta, para nós, continua tudo do mesmo jeito. O repasse é feito pelos blocos, tá? Mas lá na ponta,
Estados e municípios e o Distrito Federal têm de ter somente duas contas. A conta de manutenção, que era até então conhecida como de custeio, hoje é chamada manutenção, e a conta de estruturação, que antes era chamada de investimento. Então, o processo para nós é o que está posto na Constituição, na lei, emenda constitucional, etc., no PPA, em tudo, nos instrumentos operacionais, mas nós acabamos, né, de haver nos municípios essa quantidade de continha. Hoje só são duas. Sai de qualquer bloco, mas se for manutenção, cai na conta da manutenção. Se for na estruturação, cai na conta da instituição. Agora, interessante é que eu pedi a Márcia, que está aqui comigo, como eu falei, ô Marcinha, quanto é que está hoje parado lá? 27,9 bilhões de reais. Foi em fevereiro, não foi? 12 de março. 12 de março. Nós tínhamos desses repasses de forma ordinária, regular, contínua, há parado aí 27,9 bilhões de reais, tá? Eu sei que aí a parte deles já está contratada, né? Já está, porque o pagamento ao prestador é feito a cada mês, uma vez por mês, tá? Parte deles já está contratada. Então, gente, essas mudanças foram as que eu já falei, mudar de custeio para manutenção, de investimento para estruturação, e realmente há uma obrigação nossa. Já notaram que transparência normalmente é em cima do governo federal? Nós somos transparentes em tudo, publicizamos tudo, absolutamente tudo, porque nós temos essa obrigação, né? Mas é preciso tudo isso avançar para a esfera estadual e para a esfera federal. Olha, encontram toda essa informação nos sites do fundo, está tudo aí. Se quiserem saber em que o orçamento está sendo gasto e como ele está sendo alocado, é só procurar este link aí. Vocês viajam à vontade, no fundo, não é? Tudo isso que eu falei é disponível, é público. Não é? A tabela do SUS, a famosa tabela do SUS, que é relacionada ao MAC, aos procedimentos de média e alta complexidade, de uso na atenção especializada, é muito simples, também é muito interessante que conheçam, né? Procurar ver como é que os procedimentos são distribuídos e alocados. Como eu falei antes, a maior parte dos prestadores do SUS é privada, mas observem na prestação de serviços como é o comportamento. Em produção de procedimentos, vejam que em 2021 foram produzidos, registrados mais de 1 bilhão e 600 milhões de procedimentos, desses procedimentos de média e alta complexidade. Mais de 1 bilhão e 600 milhões, não é? Correspondentemente a um valor de mais de 41 bilhões de reais no ano 2021. É interessante observar que o público produziu em 2021 quase 70% de toda essa produção. E ele é minoritário no sistema, 25% do sistema. Produzem quase 70% dos procedimentos. No entanto, o seu faturamento fica em menos de 45%. A explicação é aquele gráfico que eu mostrei. Nível primário, nível secundário, nível terciário. Não é? A tecnologia aumenta a expertise, aumenta a complexidade, aumenta o valor, aumenta o interesse do Estado, do mercado, aliás, desculpa, o interesse do mercado. Então, gente, é algo assim. Eu espero ter mostrado como vocês possam perceber
esse financiamento, essa gestão, e parte daquele dinheiro que fica retido nas contas das fazendas estaduais e municipais, deriva disso. Eles não conseguem executar o repasse orçamentário transferido, o repasse feito pelo Ministério da Saúde. Eu deixo este gráfico para observar que, em 2019, nenhum estado, olha, alcança 100% de execução, nem 90%. O melhor aqui é Santa Catarina, com 85%. Né? Por isso que fica dinheiro retido. Em 2019, o Brasil como um todo executou 72,5% dos recursos transferidos, federais. Em 2020, apesar de uma lei acabar com meta, você tem Ministério da Saúde de passar o dinheiro independentemente de programação físico-orçamentária. Não tem meta, nem metafísica, nem meta qualitativa. Ou seja, nem quantitativa, nem qualitativa. E é interessante que um projeto de lei ontem foi aprovado na Câmara, prorrogando mais uma vez não ter meta. Não tem meta, tem de passar o dinheiro sem a obrigação de produzir. Foi uma lei de 2020, já foi prorrogada em 2021 e agora está sendo prorrogada em 2022. Tá? Cadê o resto da gestão? Como é que fica? Né? Como é que nós vamos saber? E vejam que interessante que houve, obviamente, uma queda da execução. Claro, houve uma queda da produção de serviços, tirando o TI, quimioterapia do câncer, radioterapia e terapia renal substitutiva, todos os procedimentos, grosso modo, caíram de produção no SUS. E em 2021, melhorou um pouquinho com relação a 2020. Então, aquele dinheiro que é retido é o dinheiro que nós repassamos, o Ministério da Saúde repassa, porque é obrigação constitucional e legal para repassar, aquilo que é pactuado, que é estabelecido, e fica muito retido. E para terminar de verdade, gente, eu peço desculpas se fui além, eu acho que eu me empolguei, Ângela, não é? Então, é preciso ver isso. Se vocês enxergarem este slide, vocês podem entender essa complexidade financeira que tem o nosso sistema de saúde. Muita gente acha que o SUS é só financiado pela tabela. Errado. Se o gestor utiliza a tabela, que é para fazer a sua programação físico-orçamentária com o prestador, e que só traz o valor federal, isso é um problema local. É preciso saber o quanto ele está pondo no contrato com o prestador. Porque ele tem de financiar também. E olhem que esta tabela, o pessoal só enxerga o valor do procedimento principal, que é aquele procedimento que, eu fiz uma cirurgia bariátrica por 5 mil. Não, mas a IH dessa cirurgia bariátrica não só são 5 mil, não. Porque lá dentro da IH tem procedimento sequencial, tem OPME, tem transfusão sanguínea, se precisar, tem algum exame que possa ser de procedimento especial lá dentro. Então, não se tem de discutir o valor do procedimento. Tem de se discutir o valor médio da IH, que quanto mais terciário o sistema, né, no nível do sistema, maior este valor é, e como também o valor da PAC, às vezes coincide, o valor, não na IH jamais, mas às vezes coincide, né, coincide bem, porque a PAC de quimioterapia, por exemplo, é um procedimento, mas para um atendimento. Já inclui o atendimento, ele assim como da radioterapia. E muitas vezes, gente,
além do valor daqueles procedimentos que deram nome à AIH, existem incentivos e incrementos. Incentivos e incrementos, ou seja, se o hospital for 100% SUS, ele vai receber o dobro, sei lá quanto daquilo. Entendeu? Se ele faz parte de algum programa de qualidade, ele recebe um incremento, ele não recebe só aquele valor do procedimento. Então, vocês têm de ir, desculpem chamá-los vocês, mas é porque tem gente jovem aí, né? Vamos nos rejuvenescer todos, tem de ver o todo. E outro, qual é o maior gasto em saúde, em um estabelecimento de saúde? Recursos humanos. Se aquele estabelecimento for municipal, estadual e federal, o gasto não é do estabelecimento, é do tesouro respectivo. 40% em média de gasto da manutenção, não é, de um estabelecimento de saúde é de recursos humanos. E nos casos dos estabelecimentos públicos, este não é computado. Então, esses estabelecimentos recebem muito mais. Né? A não ser, por exemplo, aí o GHC, que é um misto, né? Ele faz o contrato por CLT. Existem os investimentos que hoje são chamados de estruturantes, não é? Que são os convênios, é só um resumo. As emendas parlamentares, existe a beneficência municipal, estadual, federal, a isenção fiscal. Existe, no caso aqui do federal, a filantropia, aí o Hospital Moinhos de Ventos tem isenção fiscal, ele é filantrópico. E para ter direito a essa isenção fiscal, de 2003 para cá, teve de entrar em um projeto chamado PROAD, Projetos para o desenvolvimento institucional do SUS. Houve também uma lei de captação social, que é chamada Lei Rouanet do SUS, que pode um estabelecimento de saúde filantrópico ou beneficente captar dinheiro de uma empresa e a empresa é isenta do imposto de renda. E por ser beneficente filantrópico, né? É a mesma coisa, essas pessoas podem até contar com trabalho voluntário. O famoso voluntariado, que vocês devem ver muito aí, também em Porto Alegre. Não é? E, além do mais, tem a famosa dupla porta. Por lei, a filantropia libera 40% da produtividade de tudo dentro de um estabelecimento filantrópico para vender a quem quiser. Ele tem a obrigação mínima de utilizar a produtividade de, no mínimo, 60%. Ele pode optar por ser 100% SUS, etc., mas ele não pode, sendo filantrópico, ter uma produção menor do que 60% de toda ela. E nós acompanhamos aqui o tempo todo para dar aquele certificado de beneficência. Né? A isenção, e isso cria um negócio chamado dupla porta. Os 40%, eles vão vender a quem quiser, inclusive fazer plano de saúde próprio. Tá? Só que o equipamento que foi doado pelo Estado, pelo município ou pela União, é o mesmo equipamento. Seja no centro cirúrgico, seja no serviço de radiologia, etc. Né? Então, praticamente, quando ele usar esse equipamento, tudo que ele recebeu pela saúde suplementar, simplesmente vai ser 100% incorporado, sem depreciação, sem imposto, sem nada. Né? E nós temos também a isenção fiscal do imposto de renda para quem tem plano de seguro de saúde. E vamos mais além. As operadoras de serviços também têm isenção fiscal. Então, é muito complexo. E a judicialização ainda está trazendo mais dinheiro, só que este não está sendo de jeito nenhum computado. Nós não sabemos o antes, né? Porque aquela prescrição não se faz registro na saúde,
É muito difícil levantar registro no judiciário e nós não temos a mínima noção do quanto aqueles demandantes tiveram de benefício de saúde, né? Eu já falei dessa lei, que nós estamos agora com mais uma prorrogação, voltou para a Câmara, se não me engano, e eu fico muito preocupada com essa pulverização de fontes de financiamento. Por quê? Porque se perde nisso, é impossível fazer essa gerência. Aí eu aprendi semana passada, e eu vou começar a estudar isso, e um dia eu contarei para vocês, que há uma maneira de unificar. Pode ser pulverizada na origem, mas há possibilidade de ser unificada no destino. Vamos estudar isso, Marcinha? Porque então eu não vou brigar com deputado, com senador, não é? Com filantropo, com o que seja. Vamos tentar com a justiça, com o Ministério Público, né, Ângela? Vamos tentar. Isso são esses jeitinhos que vão dando. Aí vai pulverizando dessa forma. Aí eu vou estudar isso, estou convidando aqui a Marcinha, que é entendida da economia, para que nós possamos ver a unificação no destino. Sim, porque essa coisa toda de imposto de renda de isenção é protegida por lei, é confidencial. Receita Federal não pode dizer não, tá? Não pode. É igual a banco, não pode dizer o movimento da conta daquilo. Mas é uma forma nossa, né? Nós temos de perseguir para dar transparência global, inclusive de estados e municípios, né? Porque eu deixo esta pergunta. Tudo isso que eu estou falando é público, está disponível, pode entrar no site do Fundo Nacional de Saúde, mas nós não temos a menor ideia de quanto se gasta ou se põe na assistência à saúde, na atenção à saúde, pelos estados, Distrito Federal e município, em que o dinheiro é posto e por que valor, por quanto. A única coisa que nós conseguimos levantar é a informação do CIOPS, que é aquele sistema de informação de orçamentos públicos, que lá apenas se captura o percentual do PIB que foi gasto em saúde, mas nós não sabemos quanto, porque cadê o PIB? Né? 10% de 100 são 10. 10% de 10 é 1. Né? Em que foi aplicado o dinheiro? Foi no contrato com o prestador? Foi em recursos humanos? Foi em alguns programas especiais? Não sabemos. E o valor de tudo isso, tampouco. Olha, eu agradeço muito, eu combinei 1 hora, mas pelo que eu vejo, eu fui até quase 1h30, né? Sim, mas não tem problema, doutora Maria, porque foi maravilhosa a sua palestra. A senhora, assim, esclareceu muito sobre todo esse sistema, né? Todo o financiamento. Ele é muito complexo mesmo. Eu cheguei, assim, ouvindo a senhora a essa conclusão. Tem muitos questionamentos mesmo que devem ser feitos, né, por todos nós. E só tenho, assim, dizer, foi maravilhosa a sua fala, muito boa. E agora, então, eu vou passar para as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta para a doutora Maria Inês, pode abrir o microfone, que ela está à disposição. Enquanto alguém se habilita, muito obrigada. Eu fico feliz, doutora Ângela, que tenha trazido, pelo menos, botar umas minhoquinhas na cabeça para... E os jovens, principalmente, né? O quanto tem de estar atentos e qualificados, né? Para exercer a sua função pública. Estou à disposição. Certo. Bom dia.
Uma pergunta, então, doutora Maria, parabéns pela exposição, foi realmente muito boa e esclarecedora. Com relação às transferências, a senhora coloca ali que, por meio de convênios e contratos de repasse, né, é possível se fazer reformas em instituições privadas sem fins lucrativos. É possível, essa norma, ela se repete também, então, para os municípios, né? Nós podemos somente também investir em reformas em entidades filantrópicas ou é possível também construção, né, de novas unidades, enfim, no âmbito de entidades privadas sem fins lucrativos? Olha, Paula, obrigada por sua participação e seu interesse. Construção, não. Né? Lembre-se que para filantrópicos é só reforma. Ampliação e construção, não. Agora, vai depender muito da lei local, né? Da Constituição local, porque sabe-se que cada município e cada estado tem a sua Constituição. Eu sei de muitos estados, como, por exemplo, Minas Gerais, Espírito Santo, financiam sim, filantrópicos, nesse sentido, de investimento. Mas vai depender da Constituição, da normativa legal e constitucional local. O que é dito entendo, obedeça a essa sequência, né? No caso do SUS, o que for pelo SUS tem de seguir aquele mesmo planejamento, orçamento, execução, etc., como eu falei. Muito obrigada. Obrigada. Mais alguém? Ô, Ângela, parece que eu consegui foi mexer com Paula só. No final, quem está encabulada sou eu. Não, imagina. E aí, Catarina, entendeu tudo, Catarina? Isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Tem o Rodrigo. Doutora Maria Inês, foi excelente a sua explicação. É muito complexo, eu acho, para a gente conseguir absorver e fazer uma pergunta agora. Mas eu ia fazer uma provocação nesse sentido desse dinheiro que fica parado e não executado. É por causa de desqualificação dos gestores mesmo. Eles não sabem como executar esse dinheiro. E se é por isso, não sei, não teria alguma forma de facilitar a execução desse dinheiro, depois que foi transformado daqueles 1000 jeitos só em manutenção e estruturação, não ficou mais fácil? Ou não era complicado? Mas você fez uma excelente pergunta, Catarina. Excelente. Em primeiro lugar, se você acompanha o Diário Oficial, você vê que há muitas portarias de repasses. Vou dar um exemplo. Vamos admitir que o Grupo Hospitalar Conceição, hoje ele não tem radioterapia. Aí ele estava lá fazendo as obras dele, está fazendo para instalar o serviço de radioterapia. Então, aquela ficha físico-orçamentária dele não se compunha de radioterapia. Então, quando ele tiver com o seu serviço atuando, operante, vai haver uma portaria que repassa para Porto Alegre, o Fundo Municipal de Porto Alegre, o dinheiro correspondente ao componente federal para aquele serviço. Tá certo? Então, vamos admitir que o equipamento ainda não quebrou-se. Aí ele não teve a produção. Aquela produção, então, não foi paga. Fica retido. O dinheiro fica retido no fundo. Então, isso é uma das possibilidades. A outra possibilidade é essa que você está dizendo. Não sabe gerir.
A terceira possibilidade é que, quando nós repassamos para a alocação livre do gestor, que é o MAC, né, ele não tem oferta de serviço. Então, nesse caso, nós que monitoramos, olha, chamamos, você está executando menos de 50% do seu orçamento. Tá? Então, nós fazemos a gestão disso com adequação, nós chamamos vulgarmente aqui adequação de teto. Só que é interessante que, normalmente, os gestores locais não veem o quanto está retido e ficam pedindo adequação de teto para cima. Aí nós dizemos, não, mas o senhor não está executando tantos por cento. Tá? É um processo muito dinâmico. E parte dessa retenção, também, como eu já falei, pode estar acontecendo porque já está contratada, mas é contratada para pagar nos meses seguintes, entendeu? Então, é o retrato. Aquilo foi o retrato que Márcia bateu no dia 12 de março. Mas, de qualquer modo, é uma boa quantidade de dinheiro. Mas não é para menos, porque nós vimos que em 2021 a execução foi de 61% no Brasil como um todo, não é? Tendo o Estado que não chegou a executar 40%, 30%. No slide, quando a doutora Ângela puser à disposição aí da escola, vocês vão ver que tem estado, está em vermelho. Eu chamo já a atenção, porque o que estiver em vermelho foi uma execução menor em 2021 e 2029, menor do que 50%. Não é à toa que chega o ano seguinte já com nova pactuação, novo orçamento, e é repassado religiosamente todo mês. Aí não é à toa, eles não executaram. Agora, houve uma coisa interessante, quando o Serra foi ministro. Serra, quando foi ministro, notou isso. Acho que lá em 1997, 1996, por aí, quando ele foi ministro. Ele foi, acho que não me engano, 96 a 98, não foi, Marcinha? Ele notou isso, a quantidade de recurso retido. Eu me recordo que, naquela época, eu me lembro bem, o Amapá só tinha, no ano ou 96 ou 97, só tinha executado 2% do orçamento. Eu me lembro bem disso. Aí, o que é que o então ministro Serra fez? Pegou... e esse dinheiro é recolhido para o Tesouro, viu? É recolhido para o Tesouro. Para evitar isto, o ministro Serra criou um fundo chamado Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, cuja sigla é FAEC. Os prestadores adoram o FAEC, só que FAEC tem regra. Tá? Ele é para programas estratégicos, por exemplo, transplante. Eu não sei se vocês sabem, mas 100% de tudo que se gasta com transplantes, exame de doador, exame de receptor, busca, os próprios transplantes, são financiados por FAEC. Tá? Então, com isso, o dinheiro retido deixou de ser recolhido para o Tesouro Nacional, fica no Ministério da Saúde desse fundo. Só que, com o passar do tempo, o fundo se acabou, porque as pessoas realmente foram melhorando a gestão do SUS. Tá? Mas, mesmo assim, o que é que nós fazemos? Realocamos. Não tem mais o retorno do Tesouro Nacional. Tá? Mas a sua pergunta, Catarina, você prestou atenção, e foi muito boa, sim. Nós temos também FAEC hoje, a terapia renal substitutiva. Então, tudo que é ação considerada estratégica, você imagina, uma pessoa sai de Porto Alegre e vai passar férias lá em João Pessoa. Ela é renal crônica.
é doente renal crônica, né? Deixa de ser atendida em Porto Alegre, vai ser atendida lá em João Pessoa. Então, é por isso que o fundo é chamado de compensação. É Fundo de Ações Estratégicas de Compensação. Porque quem compensa esse pagamento, né, é centralmente, aqui no Ministério da Saúde. Mas esse dinheiro que os estados e os municípios não gastam, ele volta para a União, então? O dinheiro do repasse? Ou é realocado no orçamento do município? É realocado na programação físico-orçamentária do ano seguinte. Tá? Antes voltava para a União teria de recolher e jogar no Tesouro Nacional. Mas, a partir desse FAEC, existe é aquela programação físico-orçamentária. Nós temos a programação geral de ações e serviços de saúde. Essa programação geral de ações e serviços de saúde, que é pactuada, nós temos uma coordenação aqui no Ministério da Saúde que só cuida disso, estuda tudo isso e pactua e faz a adequação. É lógico que eu estou mostrando aqui, 2020 e 2021, que com a pandemia, como eu já falei, houve uma queda muito grande na produção daqueles procedimentos, né? Não só pelo gestor ou pela oferta, não. As pessoas não saíam de casa, não saíram também para os serviços de saúde. Não saíram para consulta. Olha, na saúde suplementar, a queda de exames superou 70%. Foi uma crise brutal. No SUS, nós tivemos uma queda menor até do que na saúde suplementar, mas foi superior a 60%. A queda nos procedimentos cirúrgicos chegou em 2020 a 28%. Entende? Quer dizer, parte disso, desses 27,9 bilhões, em parte por essa falta de produção mesmo, seja porque as pessoas não procuraram os serviços de saúde, seja porque os hospitais pararam de oferecer o serviço. Esse baque, mas eu garanto, foi muito maior na saúde suplementar. Porque nós acompanhamos, eu sou do Comitê da Saúde do CNJ, e lá nós tivemos muitos eventos, né, muitas reuniões, em que a saúde suplementar tão desesperada, com queda de tudo, queria até que o CNJ interferisse, né, de alguma maneira, com alguma resolução, algo assim, por isso que eu tenho dado essa informação do próprio setor. Eu acho que é importante também... Marcinha quer falar, vem para cá. Apareça, Márcia. Conheçam Márcia, que está aqui comigo. Oi, gente, bom dia. Não, é só fazer uma observação, que esse valor que está retido em conta, ele pode ser dos dois blocos. Então, eu tenho recursos parados em conta, tanto de manutenção quanto de estruturação, tá? Então, desde 2013, principalmente nos recursos de capital, a gente percebeu que havia muito recurso parado em conta. Quando o município solicita um equipamento, a aquisição de um equipamento para a gente, eu faço o repasse daquele valor para a aquisição daquele equipamento. Se ele não adquire nos 2 anos, fatalmente, no 3º ano, aquele equipamento mudou de valor, ou seja, ele já não vai conseguir comprar com aquele dinheiro que foi repassado. Então, isso acaba gerando também muito dinheiro parado, principalmente na aquisição de equipamentos e construção. Tá? Só essa observação. Obrigada, Marcinha. Importantíssima a sua observação, porque quando se fala de investimento, aí é onde tem o maior problema de gestão. Para vocês terem ideia, nós temos um programa de expansão de radioterapia no SUS, que foi pensado em 2011, foi estruturado em 2012, para em 4 anos nós ampliarmos a oferta de radioterapia em todo o Brasil com a criação ou ampliação de 80 serviços de radioterapia. Dinheiro nunca faltou, apoio nunca faltou, e até hoje, em 2022, nós não conseguimos terminar esse projeto, tá? É um projeto de expansão de radioterapia na SUS. Aliás, é um plano de expansão de radioterapia no SUS, e a maior dificuldade é a gestão local.
é não saber lidar com engenharia, é não saber lidar com a norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, é ter dificuldade na sua própria vigilância sanitária, de fazer a liberação de terreno. Tem hospital que oferece segundo andar, em cima da pediatria, para poder montar um serviço de radioterapia, isso não existe. Tanto que nós estamos ainda hoje fazendo o maior esforço para acabar com esse plano em junho de 2023. Ainda faltam, se não me engano, inicialmente era 100, 80 passou para 100, ainda faltam 38. Ou seja, nós conseguimos executar 62, né? Aí a dificuldade é essa. Ou então dar um terreno em cima de uma barreira, que quando chover a barreira vai cair, né? Entendeu? Existe essa dificuldade de gestão muito grande nos investimentos, na execução dos investimentos. Mas aquilo que eu mostrei é do MAC. Viu? Doutora, a senhora ficou muda. Está mudo, senhora, ligue o som, faz favor. Ai, desculpem, é que eu estou chamando a atenção, Ângela, do seguinte: o percentual de execução que eu mostrei é do MAC, são do MAC, daqueles procedimentos. Aqueles 27,9 bilhões são dos dois, tá? São dos dois, sendo que a parte de investimento é a que mais sofre com a deficiência de gestão. O resto é fácil, por quê? Porque tudo é processual, é processado. Então, é o que mais as secretarias de saúde sabem fazer, é fazer o processamento mensal do MAC. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vou passar a palavra só para mais uma pessoa, porque também já estamos com horário adiantado, né? Também poder liberar a doutora Maria Inês. Ninguém mais se habilitou, então eu vou agradecer muito, em nome do CEDIM, a doutora Maria Inês e a senhora Márcia, que também colaborou, né, conosco na palestra. Foi muito, muito boa a sua palestra, doutora, foi muito esclarecedora. Acho que fez todos nós saímos pensando sobre o financiamento do SUS, todos aqui estão com questionamentos também, e então só temos a lhe agradecer, e provavelmente vamos lhe convidar depois que a senhora fizer o seu estudo lá sobre a questão da origem e do destino. Da origem. Isso, da origem do destino, que eu anotei aqui, mas me perdi na minha anotação. Mas vamos lhe chamar para ver o seu estudo, que foi muito bom lhe ouvir. E agradeço a todos. Digo que para vocês que essa aula de hoje nós vamos ter também aula no YouTube da PGM em breve. E agradeço a participação de todos e tenham um bom dia.